Olá, mais uma quinta-feira, noite especial, dia especial. Muitos assistirão depois, pode ser de manhã, pode ser tarde, pode ser noite. Nosso dia é sempre muito especial quando Jesus está aqui no nosso coração. Nosso encontro, gente, é do 100º encontro. São 200 encontros, é uma alegria muito grande. Nos reunimos aqui toda semana e foi através da dor. E a dor foi se transformando em amor. É muito bonito. Eu vou até me segurar um pouquinho, porque a emoção está vindo, não é? Porque a gente está aqui participando, né, desse encontro desde o primeiro. E não só desses encontros semanais, mas também a oportunidade de conhecer espíritos tão guerreiros, tão benevolentes e tão com vontade de viver como cada um de vocês. E começou pelo luto, o luto da dor, da perda de filho. Depois vieram outros, e nós sabemos que o luto é de tantas outras dores. E nós sabemos que o luto nos faz caminhar para frente, não para trás, não é? Mas precisa da nossa vontade. E o fato de estarmos aqui toda semana já demonstra isto, essa vontade, porque a gente vem todo dia tomar, né, aquele remedinho espiritual, que esses amigos espirituais tão benevolentes colocaram no nosso caminho esse projeto. E aí nós fomos construindo tantas amizades, tantos amores, às vezes até no anonimato, principalmente dos espíritos desencarnados, que estão aqui com certeza. Então, Jesus, nosso mestre querido, que sempre nos ilumina, não é? Deus, nosso Pai, nosso Criador, que tem meios magníficos do consolo, de reencontro. Hoje, conhecendo, primeira vez virtualmente a Elaine, mas já a conheço faz tempo, porque já conhecia de outros trabalhos, através, né, dessa tecnologia. E quando eu a conheci, me simpatizei com ela, falei, que voz doce, que graça. Não imaginava que iria conhecê-la dessa forma virtual, e já, como disse o Marcelo, no começo aqui, antes da gravação, em outubro, ela estará presencialmente aqui no Vale do Paraíba. Então, a gente está muito feliz, muito feliz. O Geraldo, ele é a terceira vez que ele está nesse encontro, um colaborador, um amigo muito querido, onde o trabalho chama, ele está. O currículo dele, assim como da Elaine, é vasto no trabalho do bem, não é? Então, nós estamos muito felizes por estar recebendo esses dois espíritos, trabalhadores, servidores da seara do Mestre. E nós também estamos felizes, não só pelo encontro de 200 encontros, mas porque aqui a gente se fortalece, né? E em nome de Jesus. E há um tempo atrás, nós tivemos a honra de deparar com uma música linda, que foi utilizada a inteligência artificial para esse texto. Um texto que foi feito anos lá atrás, em que o nosso parceiro, trabalhador aqui do grupo, Guilherme, num dia de Natal, levantou inspirado e escreveu a letra, mas engavetou. Mas a espiritualidade falou, não, não pode engavetar. Até que esse ano, um amigo pediu para usar o texto na inteligência artificial para ver como ficava. E saiu uma linda, linda música, que para mim é um hino de louvor. Me reporto aos tempos lá dos cristãos. E a cara do nosso encontro, né? E para a felicidade, poucos meses depois, a espiritualidade nos encaminha a Raíssa. E a Raíssa, a voz, se não é idêntica, muito próxima da inteligência artificial. E hoje a espiritualidade nos inspirou e falou, convide a Raíssa para cantar essa música. Imaginei, a Raíssa está compromissada com o Congresso de Uberaba, né? Ela é uma das coordenadoras da parte da juventude, mas vamos tentar? Aí eu mandei a mensagem e ela, na hora, aceitou o nosso convite, apesar da demanda dela. E ela está aqui, então, para abrir esse encontro com essa música, que será a nossa prece. Raíssa, é com você, minha querida. O
Cristo Jesus tem sido o nosso consolo em cada momento dessa longa trajetória, amenizando a dor, suavizando nosso lamento. É a luz que acende a esperança na memória. Em cada passo, em cada instante, sua presença nos dá força para lutar. Não desanimemos, desistir jamais. Sigamos com passos firmes, guiados pela paz. Em cada batida do coração, sentimos a sua voz. Jesus, nosso eterno consolo, a razão de nossa luz. Na estrada espiritual, Ele segue conosco, olhando nossos passos desde o início dos tempos. Em cada jornada, seu amor se faz presente, guiando nossos caminhos com fé e firmamento. Das catacumbas romanas aos dias de hoje, ecoa a voz consoladora do nosso Mestre. Jesus nos chama para a luta, com força e coragem, mostrando que o amor verdadeiro sempre prevalece. Quando a sombra se alonga e o medo insiste em ficar, lembre que o nosso Mestre está sempre a nos amparar. Não desanimemos, desistir jamais. Sigamos com passos firmes, guiados pela paz. Em cada batida do coração, sentimos sua voz. Jesus, nosso eterno consolo, a razão de nossa luz. Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Então, com o coração já envolvido por essa música, por essas vibrações de amor, de fé e de perseverança, a sala é sua, Geraldo e Elaine. Queridas e queridos, que satisfação estarmos juntos, viu? E de uma preparação desse ambiente espiritual com essa música tão linda, interpretada de forma tão sublime, uma voz afinadíssima, a gente se sente envolvido com muita paz, viu, Raíssa? Gratidão por essa oferta tão sublime que você nos faz. Elaine está aí conosco, né? Não estou vendo-a, mas... Estou. Ok. Então, nós gostaríamos de aproveitar esse momento que é muito especial. São 200 encontros, para dizer que só um trabalho sério chega a esse ponto, com dedicação, com amor, com empenho e com a participação daqueles que vão se integrando e se mantendo e sustentando o trabalho. O apoio da espiritualidade nunca nos falta e a gente nunca está sozinho, notadamente nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a prova
parece falar mais alto quando a dificuldade bate à nossa porta, quando a perda nos deixa saudade. A gente está sendo convidado a uma ressignificação da nossa própria vida, no encontro com aqueles que nos são caros e que continuam vivos, apenas numa outra dimensão. E é sobre essa abordagem, essa temática da imortalidade da vida, da alma, e na certeza do reencontro que todos teremos, que a gente gostaria de conversar essa noite, com a participação de vocês e com o carinho, a empatia da Elaine, a quem eu passo agora a palavra para ela nos fazer o acolhimento. Muito obrigada, Geraldo. Eu ouvi a Rosana no início, a Raíssa nos fazendo assim, com a música, elevar a nossa vibração, né? A música faz tão bem a alma. Ela nos convida a olhar além daquilo que se apresenta naquele momento, que talvez seja um momento de dor tão grande que parece assim que a ferida está aberta, está sangrando, está em carne viva. Aí vem a música e faz-nos perceber que nós não estamos sozinhos, assim como esse grupo faz-nos perceber que nós não estamos sós. E é tão bom quando a gente para e pensa nisso, porque diante do luto, que eu também estou atravessando, e vocês, muitos daqueles que estão aqui, também estão diante de um luto que nos exige, né? Nos exige uma reconstrução dos nossos passos, né? Para que a gente possa prosseguir com fortaleza, construindo melhor. É nesses momentos em que a gente sente quão importante é estarmos vivendo em sociedade, recebendo o amparo daqueles que Deus coloca, né, junto de nós em travessia. E aí, quando a Rosana nos convidou para esse momento tão especial, que é 200 encontros fraternos, logo eu me lembrei deste livro, gente, Linha 200. Veja que é tão significativo o quanto a espiritualidade ela está conosco em todos os momentos. Nos momentos em que a gente está assim leve, em gratidão, nos momentos em que a gente está pedindo socorro. E eles estão conosco, né? Então, busquei o livro e eu percebi o quanto ele está relacionado com o encontro fraterno. E ele chama a Linha 200 porque é a 200ª obra de Chico Xavier. Veja só, né? Por isso que o nome é Linha 200. E para vocês que estão no encontro 200, veja que lindo. O primeiro capítulo diz assim para nós: a viagem continua. É tão bom pensar nisso, né? A viagem continua. Estamos todos num curso de aperfeiçoamento espiritual, passando por uma viagem difícil que nos exige para os cimos da espiritualidade. É nesse mesmo capítulo que ele termina dizendo assim: a morte, a desencarnação, em vários casos, te haverá furtado a presença alentadora de alguém, cujo carinho te escorava a sensibilidade no dia a dia. Não te interrompas, porém. Essa criatura se adiantou na estrada, de modo a aguardar-te, com mais riqueza de amor no mais além. Que lindo, não é? Então, não por acaso, a espiritualidade nos intui a começar com Linha 200. E aí, se vocês tiverem esse livrinho com vocês aí, eu convido vocês a buscarem os outros capítulos na continuidade, porque ele vai falar dos imperativos da vida. O que nos cabe, então, diante dessa vida que prossegue? E logo mais ele vai falar do amparo desconhecido, que às vezes a gente nem percebe que está conosco, mas está agindo o tempo todo, sustentando este grupo, sustentando-nos naquele momento em que nós estamos sozinhos,
enfrentando o nosso maior desafio existencial. Eles estão a nos amparar, sustentando os nossos diálogos, as nossas tarefas, tanto no mundo, nas nossas profissões, quanto também, né, nas nossas tarefas espíritas, estas que nos aproximam tanto dessa realidade espiritual. Então, o amparo existe e está conosco. E aí o convite tão lindo, né? Serve e caminha. Esse serviço a que nos dedicamos, que nos dá tanta força para prosseguir. Então, gente, esse livro, não por acaso, foi intuído para que a gente possa começar esse encontro 200, falando da vida que continua. A gente diz assim, que quando a gente vive o luto, nós não estamos vivendo a ausência, nós estamos vivendo a presença ainda maior desse ente querido, desse amigo, na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa lembrança, no nosso anseio, né, nos nossos sonhos, está ainda mais presente. Então, nós não vamos falar de ausência, nem de morte, nós vamos falar de vida e de presença, que prossegue sempre. Nós somos espíritos imortais. O capítulo 20º, que é o último desse livro Linha 200, se chama A Chegada. O primeiro é A Viagem Continua e o último é A Chegada. É quando a gente vai aportar o retorno à nossa verdadeira pátria, à nossa morada real, que é o plano, o mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde todos nós um dia retornaremos. Estamos aqui na Terra de passagem, mas é uma passagem preciosa, valiosa, tão importante que a gente sente como se fosse única. E como tudo que acontece na nossa existência tem assim uma dimensão, tem uma importância tamanha, que a gente se fixa bastante no momento, no presente. E os acontecimentos vão se dando e muitas vezes nós nos surpreendemos, porque não esperávamos que uma situação, uma ocasião, uma prova, uma perda pudesse surgir na nossa existência naquele momento. Parece que tudo acontece muito rapidamente. E, de fato, dá aquela vontade de ter e ficar um pouco mais com a pessoa amada. De repente, tudo passou. Tudo aconteceu. E hoje é outro dia. E a vida continua. O Espiritismo é um consolo para todos nós, porque vem nos trazer a esperança de que a vida continua, porque somos espíritos imortais. Eu me lembro de Raquel de Queiroz, numa entrevista, nossa literata conhecida, ela que escreveu diversos livros. Ela disse assim que não há nada mais desolador do que a pessoa chegar, já numa etapa da vida em que se prepara para a despedida, e ela não ter esperança, ela não acreditar. Ela esperar, talvez, que tudo se acabe, não tem perspectiva. Ela diz que é muito desolador. E aí ressalta a importância da fé, da confiança. E nós, que temos esse consolo da doutrina que nos abraça, que nos coloca como se no colo de mãe, como a nossa mãezinha amada, mãe de toda a humanidade, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, a rosa mística, a sublimidade daquela que
recebe as dores do mundo, as dores dos aflitos, dos desconsolados, dos transeuntes, daqueles que amam e se sentem, talvez, temporariamente desalojados, esse regaço maternal que acolhe a cada um de nós na necessidade que trazemos, assistindo a todos com um carinho inovidável, incomensurável. Ela vai dizer, diante da aflição, diante da prova, recebendo-nos como mãe: ah, meu filho, isso vai passar. Então, quanto tempo a gente fica naquilo que é uma despedida, que é uma homenagem de saudade ao ente querido que nos antecedeu? Como nós ficamos na existência que continua e que nos pede para seguir em frente. Sabe por quê, Josimara, Guilherme, Marcelo, Ana Teresa, Albertina? É porque este ente querido que se foi antes, ele também espera que nós continuemos, que nós prossigamos, que a gente siga em frente, porque a vida continua do outro lado, posto que é imortal. E a gente continua vivo do lado de cá, na existência, que também precisa ter a sua sequência. Nós não morremos, nem de um lado, nem de um outro, né, Elaine? Ainda no livro ali, 200, ele diz assim para nós: então, não te interrompas. Essa criatura se adiantou na estrada de modo a guardar-te com mais riqueza de amor no mais além. Haja o que houver, não te detenhas na subida escabrosa, porque a viagem continua, independente da nossa vontade, e essa viagem é a própria vida que Deus nos concede. E cada um vai sair da sombra na conquista da luz. Então, eu ouvia o Geraldo, e eu ficava pensando, né? Quantos de nós chegamos à doutrina espírita pela desencarnação de alguém muito próximo? Né? Eu sou um desses casos, já antes. Quantos de nós bateu até a porta da casa espírita buscando compreender essa imortalidade da alma? Esse meu ente querido, essa alma, ela continua sendo gente? Ela continua amando os seus? Ela continua vivendo e tendo oportunidades? E aí a doutrina espírita, ela nos conforta de tal forma, porque ela não nos apresenta uma teoria. Ela nos traz a compreensão da nossa realidade maior. Ela nos apresenta caminhos para nós raciocinarmos a nossa fé. Cada leitura que nós fazemos da obra da codificação, ela foi tão bem estruturada que faz todo sentido. Não tem como ser diferente, não é? Nós estamos comemorando 160 anos do livro O Céu e o Inferno. Está lá com o Geraldo ali, né? Foi o livro que mais fez sentido na minha vida, porque eu era católica antes do meu noivo falecer. E quando você pega essa obra e você compreende a justiça divina, que não condena ninguém a dor e sofrimento, a uma condição perpétua de castigo
onde estaria, né, aquele Deus que nos convida a amar os nossos inimigos, a perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes? Então a gente começa a compreender que Deus, esse Deus que Jesus nos apresentou, esse Deus que é amor, conforme nós encontramos em João, o evangelista, ele realmente é amor. Ele realmente é misericordioso. E aí a gente vai compreendendo que céu e inferno são estados de consciência, mas não são permanentes, né? O que há de permanência na nossa vida, ou melhor, de destinação, é o amor, a felicidade. Nós estamos destinados a evoluirmos espiritualmente. O restante tudo passa, como foi colocado por Maria, para cada um de nós. Mas então, se aquele meu ente querido, né, não tinha essa esperança, não estava portador naquele momento da vida ou durante esta jornada destas condições, como fica o meu coração na inquietude de saber como ele está? Pois bem, é bem isso que a doutrina espírita nos traz de consolo, porque ela nos oferece a compreensão de que não é porque o corpo não está aqui que os laços se romperam, que a oportunidade de comunhão se rompeu, ela permanece, o amor permanece, a nossa comunicação nos 2 planos da vida permanece, ainda que em consciência vigil eu não traga isso plenamente recordado após um descanso do corpo físico, ou eu não consiga captar plenamente aquilo que eles me oferecem por intuição amorosa. Mas eu tenho a oportunidade de oferecer muito para quem já deixou essa jornada terrena, já finalizou o seu ciclo reencarnatório aqui e terá outros. Assim como eu recebo muito deles. Um mês depois da desencarnação do meu pai, eu tive um sonho em que no sonho ele se preparava para fazer uma primeira conversa no plano espiritual. E o título da conversa dele, que seria como nesse grupo, né, onde nós compartilhamos, fazemos trocas de experiência. Ele pensava assim, como vou chamar essa minha conversa? E ele pensou, o até logo também dói. Porque o até logo também dói. Mas com esse entendimento não há o desespero. A gente encontra recursos doutrinários e recursos pela rede de apoio que se apresenta, como esta. Nós temos mãos estendidas a nos dar suporte, que suportar é isso, né? É dar suporte naqueles momentos mais desafiadores. Então, a gente sabe que a dor é esse convite que nos aproxima mais e mais de Deus, né? Sempre. Ela nos chama a essa entrevista com o Pai, a ressignificar muita coisa, a valorizar muita coisa. Então, o até logo, que também dói, está nos convidando a trabalhar o nosso olhar, a perceber, a valorizar muita coisa que antes talvez passava pela nossa vida assim, sem que causasse impressões aos nossos olhos, não tocasse o nosso coração, e agora toca. Agora tem um sentido e um significado muito intenso nas nossas vidas. A gente aprende, pelo menos, a acolher, a respeitar o tempo do outro, a dor do outro, o processo do outro, a não comparar o luto de nenhum de nós, mas buscar nos apoiar para que a gente faça essa travessia cientes de que nós não estamos sozinhos, nem nós aqui, nem eles lá, que o amparo é muito grande. É tão grande esse amparo que a gente sente o amor estuante na relação entre os 2 planos da vida. A imortalidade sempre presente, porque Deus, desde que nos criou, Ele nos legou o dom da imortalidade. Nós jamais morreremos, e quando atravessamos uma experiência
de uma encarnação, de uma existência. Vai dizer para nós Allan Kardec no livro A Gênese que a morte não é um adeus, é apenas um até logo. Também dói. Parece durar eternamente, porque bate a saudade da ausência. A gente sente falta. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele. Todos precisamos processar. Precisamos transformar. É um trabalho de cada um. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho em que a gente não se sente sozinho. Porque nós temos os pares, as amizades, a família. A família é uma bênção. Como essa família se forma aqui, porque não deixa ninguém ao desamparo. Nós estamos sob assistência, sob proteção, sob amparo divino. E aqueles que partiram antes continuam vivos e também participantes, de certa maneira, das experiências que continuamos a vivenciar na existência física que continua. Por isso, a esperança é fundamental. Porque a esperança é a fé depositada no testemunho daquele que acredita e confia, daquele que espera, mas que tem a certeza de que vai conseguir. A vida se manifesta em todos os sentidos e em todos os lugares. Por isso que a gente sente a ausência, mas também pressente que o reencontro virá. Alguém escreveu aqui no chat, de uma maneira muito bonita, entre a saudade e a esperança, né, Caterine? Existe um reencontro marcado pela vida. Entre a saudade e a esperança. E nós sentimos uma saudade porque amamos. Quem ama sente saudade. A saudade é uma das manifestações mais belas do amor. Que é como se dissesse assim: eu estou sentindo. Eu gostaria de tê-lo, de tê-la um pouco mais de tempo comigo. E só agora eu vejo como eu sinto falta disso. E como eu poderia, uma espécie de epitáfio, ter valorizado mais, ter aproveitado mais, ter ficado mais junto. Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. A experiência parece que nos tira repentinamente, de sopino. Meu papaizinho, naquela sexta-feira, ele disse assim: meu filho, eu vou descansar. Eu não vou à palestra hoje. Eu estava me preparando para fazer uma palestra. Aí ele disse assim: mas amanhã eu vou. E ele foi descansar. Ele sempre dizia: uma das mortes mais tranquilas é aquela em que a gente dorme e acorda do outro lado. E ele teve esse merecimento, oportunidade.
No dia seguinte, 5 horas da manhã, a mamãe bate à porta do meu quarto. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E ela disse: meu filho, acho que papai desencarnou. Ela chamava papai em referência aos filhos. Aí eu falei: calma, mãe, calma, estava cortando. E foi conferir, o papai tinha desencarnado. Isso foi no dia 13 de julho de 2019. Há 6 anos. E até hoje eu sinto saudade. Mas eu já tive oportunidade de senti-lo, de vê-lo, de testemunhar ele trabalhando e de ouvir de várias outras pessoas informações. É um alento, porque nós sabemos que essa vida continua. Nós estávamos fazendo um evangelho no lar da Dona Maria, e nesse dia a vizinha veio participar. Ela frequentou a missa logo cedinho, depois veio para o evangelho no lar da Dona Maria, uma reunião espírita. E o esposo dela já havia desencarnado há algum tempo. E foi tão interessante, porque naquele dia eu percebi o papaizinho e eu sou Bené, esposo dessa amiga da mamãe, chegando para o evangelho. Participaram do evangelho. E quando encerrou, eu os vi retornando pela rua, caminhando. E o papai abraçado no seu Bené, e eles indo em direção à casa desse vizinho. A vida prossegue. Estávamos na Federação Espírita Brasileira, usufruindo um pouco da oportunidade do trabalho, num evento, e a Nani, a querida Elaine, presente conosco. E aí eu tive a oportunidade de visualizar uma cabecinha branca sentada à poltrona, onde habitualmente ele sentava, todo domingo, para assistir a palestra e depois dar o passe. Mas naquele dia eu vi 2 cabecinhas brancas. O Dr. Clauci, pai da Nani, estava ao lado do meu pai. É muito esperançoso, é muito aconchegante a gente ter essa certeza. A gente se emociona, a gente sente falta, sente saudade, porque a gente ama. Mas a vida continua, e eles demonstram isso para nós. Assim como a nossa existência aqui também continua. E a gente precisa encontrar forças para dignificá-la cada vez mais. Honrar esses que nos antecederam com os nossos próprios testemunhos, porque nunca nos faltará apoio e amparo. Esse mesmo amor, né, Geraldo, que é a razão de tanta saudade, do quanto a pessoa faz falta na nossa vida, do quanto a gente queria essa pessoa perto de nós. É esse mesmo amor que é o remédio para a gente prosseguir, né? É nele que a gente encontra as forças. Geraldo estava falando dessa certeza que o Espiritismo nos dá, não é? Da gente poder, na mensagem lida, a certeza do reencontro, não é? E isso é muito confortador para aqueles com quem a gente conversa, que às vezes a gente nem sabe que também estão enfrentando os seus desafios, e às vezes o desafio é justamente esse,
da partida de alguém. E aí falar sobre isso, sobre a imortalidade da alma, me remete novamente ao céu e ao inferno, em que a gente busca ali compreender que não existe o inferno de penas eternas, nem o céu de contemplação perpétua, né? Da forma como nós construímos, imaginamos as recompensas, não é? Após o nosso retorno ao Pai. Mas existe sim essa vida que prossegue. Então, quando Allan Kardec, inspirado pelo Espírito da Verdade, constrói a sequência de elucidações que nós encontramos nessa obra, nós vamos tendo compreensão e certeza, pela fé raciocinada, de que se não há, né, uma destinação perpétua para nenhum de nós, se a vida prossegue e se as experiências também vão prosseguir existindo, nós nos reencontraremos. Então essa é uma certeza tão grande, tão consoladora, porque então a gente não fica naquela inquietude, se eu for para um lugar diferente do meu ente querido, né? Nós nos reencontraremos. E não é só quando se findar o nosso tempo aqui. Deus nos dá essas possibilidades de reencontro. Conversava com a Lúcia, que inclusive está nessa sala aqui. Recentemente nós tivemos a partida de uma evangelizanda, né, aqui de Santa Catarina, muito novinha, 7 anos, e a gente conversava sobre o livro Entre a Terra e o Céu, que vocês já devem ter percorrido aqui neste grupo também, né? Neste livro, nós temos lá o abrigo das crianças desencarnadas. E ele é tão consolador que ele mostra os pais, quando adormecem, sendo acolhidos pela espiritualidade, porque quando o corpo dorme, o espírito não dorme, né, gente? A gente continua ativo. Então a espiritualidade ampara essa família no seu momento de transição, porque veja só, a transição da vida material para a vida espiritual não acontece só para aquele que partiu, para nós também, né? Estamos nos readaptando, nos reconstruindo, nos reorganizando em muitas coisas que o luto demanda, não é? Não é só o nosso estado da alma, é toda a organização material de vida que vem junto no pacote, né, e que nos exige. Então, nessa reorganização, a gente não pode esperar que nós só estejamos em condições de sermos levados pela espiritualidade quando a gente dorme assim feliz, porque a felicidade talvez esteja bem diferente naquele momento, bastante distante. É realmente no prosseguir, no enfrentamento, na vivência. A espiritualidade sabe das nossas necessidades. Acolhe esta família em desdobramento, corpo dormindo, a pessoa desdobra, e ela é levada em alma, em espírito, para o encontro com estes familiares, e neste caso do livro Entre a Terra e o Céu, aos pequeninos. Olha que coisa linda! Para que estes pequeninos que ali estão sendo amparados por espíritos familiares, que os acolhem, nos amam, porque a gente tem muitos que nos amam, que nos aguardam no outro plano da vida, né? Que oram por nós, que são por nós, que desejam o melhor para nós nessa existência, que estão ali torcendo pelo nosso êxito, inspirando-nos boas resoluções, são os espíritos familiares. Assim como nós aqui oramos por aqueles que partiram, também de lá seguem essas orações em nossa direção. Então, estão ali amparando essas crianças como famílias acolhidas nesse abrigo. E aí os pais se encontram e têm a oportunidade de saber dos seus, talvez até conversar, estar junto, cuidar, comungar. E quando acordam, o André Luiz pergunta, mas eles lembram quando acordam? Né, que é tanto trabalho, né, para proporcionar isso, eles lembram? E a resposta é, a maioria não. Mas
estão reabastecidos de forças para prosseguir. Olha que lindo! Então, nem sempre a gente lembra destes encontros espirituais, mas a gente levanta e consegue tomar banho, se alimentar, ir para as nossas atividades. Eles estão agindo, faz bem para nós, faz bem para eles também. Veja que consolador que é. E um dia nós nos encontraremos. Nós falávamos, né, assim, entre nós todos que estamos passando por essas provas, e a gente, por afinidade, a gente encontra muitos outros enlutados, né? Na mesma sintonia, talvez na mesma condição. Deus nos aproxima para que a gente venha somar. E é isso que acontece. E aí formam-se esses grupos, como o de vocês, 200 encontros juntos. Para quê? Para a gente se fortalecer, para a gente trocar esperança, para a gente se agasalhar desse amor. Porque se o meu amor hoje está frágil, está sensível, o do outro está um pouquinho mais forte, ou talvez a gente chore junto, mas a gente segue. Por quê? Porque a gente percebe que a gente não está sozinho e que eles também não estarão. Então, olha que lindo esse trabalho de amor, como nos fortalece, dá significado para a nossa existência, um significado renovador. Faz com que outros também, como aquele grupo, né, enxugando lágrimas, brotando sorrisos, enxugue suas lágrimas e comece a brotar um sorriso, ainda que tímido. A gente precisa se permitir sorrir. Se permitir felicidade. Vocês sabiam, gente, que neurologicamente, agora falando eu sou estudante de psicologia, gente, ainda não estou formada, mas também estou fazendo pós-graduação em tanatologia, que estuda a morte e o morrer, o processo de morrer, o luto, os cuidados paliativos. E é tão interessante que quando a gente pensa nisso, nos benefícios que a gente tem ao encontrar outros que vivem a mesma dor que a nossa, é justamente para que a gente possa perceber que há condições. Volta a esperança a se fazer presente. E aí esse sorrir, essa alegria, essa felicidade, ela se faz mais presente. Bom, neurologicamente, a gente vive tanto a tristeza quanto a felicidade em regiões cerebrais e em mecanismos cerebrais distintos, sabia? Então, pode ser que a pessoa esteja triste e também fique feliz. Pode ser que ela esteja feliz e também fique triste ao mesmo tempo. Uma coisa não tira a outra, sabia? Vou dar um exemplo mais fácil da gente pensar. Quando uma pessoa, ela batalhou muito para que ela conseguisse morar fora do país. E ela consegue um intercâmbio, ela consegue um trabalho fora, e ela vai lá para fora e ela está tão feliz por conta da realização que ela tem de vida. Mas ela se pega muitas vezes tão triste pela saudade dos entes queridos que ficaram. Triste porque, de repente, ela se vê sem toda aquela rede de suporte que ela tinha antes. Então, é assim, uma coisa não anula a outra. Então, a gente pode estar vivendo momentos que nos remetem ao sofrer, à dor, à tristeza, à saudade, e que tem um significado muito valioso na nossa vida. Mas isso não obscurece a nossa oportunidade de sorrir, de se alegrar, de agradecer pelas coisas que nos acontecem, por aquele banho quentinho que a gente tem a oportunidade de tomar, pelo alimento que está ali sobre a mesa, por esse grupo que acolhe tantas pessoas a cada encontro. Que bom, né, que é assim, que Deus fez desta forma, porque então mesmo se está assim tudo sombrio, eu tenho um amigo, o Paulo Beccari, ele é psicólogo também, ele diz assim, eu estava falando para ele assim, são tantas sombras, ele me diz assim, se tem sombra, Elaine, é porque tem luz perto.
Então é isso, gente. Se tem sombra, tem luz perto. Vamos sempre pensar nisso. Pode parecer que está muito nublado hoje, mas o sol está lá, cumprindo o seu valor. Então, mesmo quando eu não estou sentindo aquele calorzinho no peito, aquele amor chegando, o amparo fazendo a diferença, ele está agindo em minha vida e na daqueles que eu amo. Tá fechado seu áudio, Geraldo. Tá fechado meu áudio? Tá ouvindo agora violão e voz? Não estamos ouvindo o violão. Ah, não estou ouvindo o violão. Aquele problema do áudio, né, Nani? É. Bom, não sei se a gente conseguiria arrumar aqui. Mas, enfim. A gente estava vendo aqui um comentário do querido Marcelo. A doutrina dos espíritos nos traz a certeza da imortalidade da alma. E como é importante a gente enxergar isso com felicidade, com alegria, com sorriso. Nem sempre é fácil, a gente sabe disso. A travessia pode ser complicada, pode ser extremamente difícil, não é? Mas a gente segue em frente, a gente prossegue, não desiste, a gente segue adiante. Por isso que tem uma letra de uma música que diz assim: faz da tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria, e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente nos caminhos, e canta para quem não vê razão mais para cantar. Mostra a estes que o amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. Sorria, sorria, e canta, e canta. Me lembrei daquela passagem do capítulo 30, intitulado Maria, de Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Ela vendo aquela jovem que estava sofrendo, assim como tantos, eram dezenas e centenas, que estavam se preparando para a renúncia à própria existência. Esse livro mesmo, Rosana, tão lindo, o Boa Nova, Good News, que ganhou a medalha de prata, né, num evento nos Estados Unidos, que é a avaliação das melhores obras cristãs, num julgamento que existe por católicos e protestantes. É impressionante. O livro espírita ficou em segundo lugar, esse livro. E a gente vê Maria já quando, no seu desprendimento, quando Jesus a vem buscar, ela reconhece, ela estava ali com aquela potência divina de centenas de espíritos que vieram receber Maria. E ela, num comando da sua vontade, do seu pensamento, fala: antes de ir, eu gostaria de consolar aqueles que estão doando a sua vida pelo meu filho. E ela encontra uma jovem, aquela jovem preparada para seguir adiante. E ela vê naquele rosto a esperança, e ela diz assim: canta, minha filha, canta. Então ela começa a entoar um hino que é seguido pelas dezenas de almas que naquele instante
seriam lançadas aos circos romanos, às feras famintas, e que não sentiram nenhuma dor, porque foram recebidas por Jesus. E antes da ocorrência fatídica, o desenlace já estava acontecendo. O amor, a misericórdia, o desapego. A vida que é imortal, a segurança da imortalidade. Então a gente tem que ter esperança, tem que ter disposição, tem que ter ânimo, porque aqui a gente precisa dar sequência. Nós não podemos parar, nos refazer, chorar quando necessário, não tem nenhum problema. Nós não podemos estacionar no choro. Eu me lembro que eu me pegava de vez em quando sentado no chão, num cantinho, chorando, feito criança, no colo de mãe, pela saudade do meu papaizinho. Então, chorar não tem problema. É uma forma da gente demonstrar também que nós temos sentimentos, mas que seja um choro de gratidão, de saudade saudável, da esperança do reencontro, essa certeza de que nós estaremos juntos novamente. Só não estamos fisicamente. Em toda oportunidade que a gente tiver, nós vamos perceber nitidamente. A mamãezinha hoje disse assim para mim: meu filho, eu ainda quero ter o mérito de ver seu pai. Eu achei tão bonitinho. Eu tenho 87 anos. Eu falei: mãe, o telefone toca de lá para cá. Quando for programada, a senhora vai ver o papaizinho. Porque eu me recordei no livro Nos Domínios da Mediunidade, que a gente estava revisando para a nova edição, de uma pessoa que vai desencarnar e antes disso ela quer encontrar a irmã. E ela estava numa situação que precisava falar com a irmã. E ela viaja, volitando, gente, voando espiritualmente. Vai à cidade onde a irmã morava. A irmã estava dormindo, ela bate na cama para acordar a irmã acorda e ela logo diz assim: a minha irmã morreu. E estava acontecendo. E eu contei essa história para a mamãe e falei: mãe, igualzinho a história que a senhora falou do vovô. O vovozinho, vovô Antônio, a mamãe contou essa história, que ela estava no quarto, assim, abrindo a porta do armário, e ela sentiu a presença do vovô, que é o pai dela. E naquele momento ela disse, né, meu pai morreu. Então, a gente tem essas visitas, esses encontros, durante a ocorrência. Imagina o que virá depois de uma preparação, não é? De um estado em que já há uma assistência, um amparo, passa-se por uma perturbação perfeitamente natural, que se estranha, não é, Ana Tereza, o ambiente de lá, e depois vai se acostumando. E logo está integrado aí às fileiras de serviço de trabalho, não é, Nani? É isso mesmo. Eu queria perguntar para a Rosana, quanto tempo nós temos, querida? Olha, nós temos o tempo que vocês quiserem. Viu? Ah, então até amanhã? Tem sim, tá bom? Não, só para a gente saber o encaminhamento. Uhum. Ouvi o Geraldo e eu pensava aqui, né, que a gente estava falando do sorriso, da importância do sorriso, né, gente? O sorriso, na verdade, o nosso coração, né? O nosso coração, ele vai começar a sorrir quando a gente vai compreendendo esse processo todo. Compreendendo essa possibilidade dos reencontros, a certeza do reencontro mais tarde, a possibilidade dos reencontros de momento, o amparo de Deus, o amor que é maior do que tudo.
né? Imagina como Deus é grande. E aí eu ficava pensando aqui da gente fazer uma abordagem aqui sobre a importância destes grupos como esse, né? De estarmos aqui, de fortalecermos esses laços dessa família que se constrói a cada encontro, porque sempre chega mais um, né? E é adotado, acolhido, amparado, né? E a gente vai fazendo parte também, contribuindo também. Como é bom, né? Porque então a gente é abraçado. Tá começando, Geraldo, a tocar, agora deu. Só foi o teste, pode continuar, né? Você mexeu lá no Mexi. fone? Ah, que bom, que joia. Aí a gente vai poder ouvir sua música, isso mesmo. Então, nestes momentos em que a gente está aqui, a gente se fortalece tanto, né? A gente se fortalece por quê? Porque a gente tem em primeira mão o amor. O amor daqueles que passaram por dores, né? E quando a gente passa pela dor, a gente sabe exatamente o que falar e o que não falar para um coração, não é? Às vezes é só nesse momento que a gente entende o que falar e o que não falar. E tem vezes que não é para falar mesmo, é só para estar ali. Então a gente vai aprendendo nesses grupos que a gente pode contar um com o outro. E não só nos momentos em que ele está reunindo. É naquele momento em que talvez a gente está na rotina do nosso dia. E que a gente se depara, um gatilho desperta em nós um sentimento e a gente se depara com a necessidade. Essa necessidade nos remete ao lugar onde a gente recebe sustentação. Sempre é assim. Então, onde que eu recebo essa sustentação? Esse grupo faz isso. E faz pelos corações que aqui se reúnem, pela perseverança nesse trabalho, pelo amparo espiritual. Então, ele nos reabastece. Primeiro, com o amor, que está em todos. E que ainda que seja pequenino, às vezes a gente está tão carente do amor, a gente nem percebe que mesmo assim a gente consegue dar amor, né? Mesmo carente de amor, a gente consegue dar amor. Pela escuta, pela presença, né? Pelo estar, pelo compreender, pelo respeitar, pelo buscar, pensar antes de agir, né? Antes de falar alguma coisa, a gente pensa melhor como é que a gente deveria abordar, chegar. E então, antes da gente vir com um pacote de coisas prontas para falar, a gente vai pronto para escutar. Como é bom, né? E isso gera aquele intercâmbio gostoso. Isso, vocês têm o amor. Amor é acolhimento. Alcança a alma, faz bem para o coração, fortalece os passos, a gente caminha junto. Mas vocês têm mais do que isso, vocês têm muitos recursos a oferecer. Vamos enumerar alguns? Né? E aí a Rosana vai me ajudando aí, né? O primeiro deles, gente, é a própria doutrina espírita. Todo esse manancial aqui atrás, ó, de luz, de amor, de compreensão. É essa compreensão que faz o coração sorrir. E que a gente vai recebendo em gotinhas, né? Pinceladinhas, porque nesse momento não dá, né? Então é gotinha mesmo, gotinha aqui, gotinha ali, e a gente vai se reabastecendo a alma. Fora isso, vocês têm o quê? A oração. Ah, esse grupo de oração, onde a gente conta com a oração de um para o outro, para aqueles que nós amamos. Nós somamos em prece. Tem horas que a gente está assim, só receptivo, porque a gente não está conseguindo nem orar. E tem horas que a gente consegue fazer aquele movimento de orar também por aqueles que somam conosco nesse grupo, por aqueles que já retornaram para a pátria espiritual. Né? Como é bom, tem a oração. Às vezes a gente está aqui, ó, nesse momento de encontro fraterno, a gente coloca uma aguinha ali do lado. Ah, meu Deus, água fluidificada. Quem assistiu os filmes, quem leu as obras da vida no mundo espiritual, vai lembrar dos benefícios da água fluidificada. Recordam?
quando a visita espiritual na casa da esposa do André Luiz, né? Vai lá e fluidifica aquela água para que a família possa receber benefícios que cabiam naquele momento. Porque, veja, mesmo quando não vem a cura, né? Agora falando dos cuidados paliativos, mesmo quando não há uma perspectiva de cura, a perspectiva de vida está ali, de bem-estar está ali, de sustentação está ali, de continuidade está ali. Então, a aguinha fluidificada ali do ladinho, quando vocês estão nesse encontro, faz tão bem. Tem outros, claro que tem os estudos que nós somos convidados constantemente a realizar. O acolhimento fraterno, aquela oportunidade de conversar individualmente, que acontece às vezes de um para com o outro. Onde nós temos a oportunidade de confidenciar, de receber, de conhecer, de fazer parte. É tão bom, né, queridos amigos, quando a gente dá a oportunidade do outro de contribuir na nossa vida. Olha só. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de pedir, né? A gente tem dificuldade de fazer esse movimento, né? Porque a gente está tão acostumado a dar, e às vezes a gente vê tão frágil que a gente tem que pedir, né? Faça o movimento de pedir. Como é bom pedir. O outro tem a possibilidade de fazer parte da minha existência. De deixar um pouquinho do seu amor em mim também. Aliás, quando a gente fala de luto, né? O amor é assim, fica um pouco do outro em mim, vai um pouco de mim nele, com ele também nessa trajetória. É tão lindo, né? Eu acho tão lindo isso. Mas tem outros, porque aqui às vezes a gente percebe a necessidade, num luto mais complicado, mais prolongado, a necessidade dessa pessoa buscar também os caminhos da ciência, né? Do mundo que não está aqui por acaso, né? De ir atrás, né, de alguém que possa lhe suportar também nessa esfera, de realizar um processo terapêutico, talvez uma condição que exija, né, também a medicação, para que a gente possa estar assim em condições de perseverar, de prosseguir, de esperançar, mesmo enfrentando um desafio tamanho. Então é isso. Agora, com certeza, se vocês ouvissem a Rosana, vocês iam ouvir muito mais coisa do que eu coloquei aqui para vocês. Mas só querendo falar da importância desses grupos, né? Então a gente precisa convidar aqueles que a gente sabe que estão passando pelas provas para que também somem. Grupos fazem isso. Nos dão a oportunidade de trocar experiência com aquele que está vivendo algo semelhante ao que eu vivo. Então, a gente consegue juntos compreender que há uma diversidade de possibilidades aí para frente, que talvez eu não estava enxergando. Às vezes alguém está fazendo algo que ajuda tanto, né? Ajuda aqui. Julieta também, enlutada, né? Do esposo. E ela começou a escrever, né, Julieta, posso falar, né, porque a gente estava falando sobre isso, de divulgar isso, né, a escrita, como a escrita ajuda para aquele que partiu, né, a gente usa isso também junto das crianças, muitas vezes, que não conseguem, né, elaborar propriamente o luto, e elas escrevem, e o desenho, e aquela mensagem, às vezes eles colocam num copinho, ou depois queimam para subir, né? Como se imaginar que essa mensagem chegue até o ente querido. Mas são gestos simbólicos, né? Que a gente tem, que a gente adota, que mantém, né? A presença saudável, né, daquele que nós amamos junto de nós. Então, a gente vai encontrando mecanismos, e nessas trocas de experiências aqui, às vezes o que alguém fala nos ajuda muito, que a gente nem tinha pensado naquilo, e agora a gente encontrou esse caminho também. Então, que bom, gente. Gostaria muito de parabenizar vocês, não que eu estou encerrando, que isso vai depender da Rosana, mas gostaria muito de parabenizar cada esforço, cada presença, a iniciativa de fazer com que a nossa dor construísse esse amor tão grande que a gente vê no encontro fraterno, onde tantos corações se beneficiaram. A gente conseguiu fazer daquele momento mais difícil uma condição que floresce em muitos hoje e vai florescer em muitos ainda mais.
Abraça-me, Senhor, abraça-me. Quando me sentir cansado de lidar, se minha cruz levar-me a reclamar, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se além meus passos resvalarem e eu me dispuser a voltar atrás, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se pedras e espinhos fizerem-me lamentar, quando me encontrar ferido pelo batalhar e labutar do dia, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor, abraça-me e faça-me calar. Quando me encontrar ferido pelo batalhar e labutar do dia, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor, abraça-me e faça-me calar. Muito obrigada. Me segurando muito aqui. É um presente muito grande que a espiritualidade nos deu essa noite. Todos aqui sentindo vocês muito próximos do coração, nos aquecendo e nos dando colo. É Jesus se manifestando. Então, agradeço demais os pescadores de alma por esse trabalho magnífico e lindo. Nós sabemos que várias casas espíritas estão crescendo nesse sentido, nesse trabalho de acolher, né, os lutos. Então, ficamos mais felizes ainda, porque muitos mais corações serão consolados. Então, agradecemos imensamente por essa noite e que possamos estar, né, reunidos, se não aqui, mas em comunhão, em pensamento, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida. Uma curiosidade, que é a terceira vez que o Geraldo está nesse encontro, e todos os temas, a palavra vida aparece.
A primeira vez que ele esteve aqui foi em fevereiro de 2024, e ele falou sobre uma vida com várias existências. Depois ele voltou no último dia do ano, dia 26 de dezembro de 2025, e falou, ano novo, vida nova. E hoje, Elaine e Geraldo aqui, falando, a vida continua, reencontro além de saudade. Então, muito obrigada por essa noite. Que Deus abençoe muito e cada um dos presentes aqui, viu? Pode abrir o microfone, acho que nós vamos ganhar mais uma música. Vocês pensam que vão falar, só para nossa alegria. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Muita paz, muita luz e até semana que vem. Beijos. Pode abrir o microfone para dar tchau. Tchau, amigos. Beijo. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, lindo. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Obrigado.